paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada de hoje, 13/8/2025, quarta-feira. É isso mesmo, meia-noite e 39, culto da madrugada. Capítulo 17 de Jeremias, vamos lá. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tálbua do seu coração e nos ângulos dos seus altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privará da tua herança que te dei, fartar-te-ei, servir os teus inimigos. Far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor Jeová: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor Jeová, e cuja esperança é o Senhor Jeová, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor Jeová, esquadrinho o coração, eu provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim aquele que ajunta riqueza, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Senhor Jeová, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor Jeová, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor Jeová, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor Jeová? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios, está diante da tua face. Não me seja por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhar-se-ão os que me perseguem, e não me vergonha eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destróis com dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor: vai e ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram os reinos de Judá, pela qual sai, como também a todas as portas de Jerusalém, e diz-lhe: ouve a palavra do Senhor, vós, rei de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor Jeová: guardai as vossas almas, e não tragais carga no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis carga de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santifica o dia de sábado, como eu ordeno a vossos pais. Mas não deram ouvido, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvir, diz o Senhor Jeová, não introduzindo carga pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificar o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalo, eles e seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém. Esta cidade será para sempre habitada,
e virão da cidade de Judá dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, das planícies e das montanhas, e do sul, trazendo holocausto, e sacrifício e oferta de manjar e incenso, trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa do Senhor Jeová. Prestou bem atenção nessa palavra aqui? Prestou bem atenção, ó. E ofertas, presta bem atenção, e virão da cidade de Judá, e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, das planícies e das montanhas, e do sul, trazendo holocausto, e sacrifício e oferta de manjar, incenso, trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa do Senhor Jeová, tá vendo? O Senhor mora dentro da igreja, assim, tá vendo? Mas a igreja fala a verdade, igual aqui, fala a verdade, ele habita aqui, a casa do Senhor Jeová. Sacrifício de louvor, igual aqui ama louvar, igual aqui também ama ofertar e dizimar, e aqui também oferece incenso, que é o jejum, oração, consagração, santidade, a palavra, o ensinamento, né? Os holocaustos também, que é a obra, né? É isso aí. Vamos lá. Mas se não me der de ouvidos, para santificar o dia de sábado e para não trazer de carga alguma, quando entrarde pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Tá vendo, meus irmãos? A santificação do sábado. E é verdade. O sábado é dia de santificação. É dia de descanso. É dia de adorar o Senhor. Não é dia de fazer obra alguma. Isso é verdade. É dia de santificar. Oração. Estar em oração. Estar dentro da igreja. Cultuando, aprendendo com a palavra. Dia de sábado é dia de descanso. E é verdade. E essa palavra aqui é a mais real de todas. Bendito o varão que confia no Senhor Jeová e cuja esperança é o Senhor Jeová. Tá vendo essa palavra aqui? É muito varão hoje, é eu e vocês que creem aí, né? Também, né? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Varão e varoa também, né? As irmãs e os irmãos, né? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, tá vendo? A esperança tem que estar em Jeová. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Na fé, igual que tem fé. Porque será como a árvore plantada junto às águas, ó, que nunca vai morrer, nunca vai perder nada, e que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, nem o calor vai destruir, ó, não vai parar, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadigue nem deixa de dar fruta. É por isso que essa obra aqui, nada para essa obra e nem vai parar, porque essa obra é como uma árvore plantada junto às águas e junto aos ribeiros, que aqui não para nem no calor, nem no frio, nem de chuva, nem de trovoada, nem de ventanal, nem de tornado, nem de furacão. Aqui continua de pé levando a palavra para vocês todos os dias. E continuará levando a palavra, ensinando vocês a saírem do mal, desse engano, do coração enganoso, para vocês abandonar por dentro dos seus corações. E aprender a virar um homem novo e uma mulher nova. Entendeu? E preste bem atenção, ó. O Senhor Jeová, ele esquadrinha o coração, tá vendo? Ele olha por dentro, não é por fora, é por dentro. E eu provo sim, tá vendo? Ele vê tudo, tudo. A alma, o corpo físico e a alma. E isto para dar cada um segundo os seus caminhos, tá vendo? Seus caminhos. Vai depender, a bênção vai depender dos seus caminhos. A salvação vai depender dos seus caminhos. Obediência. Caminho reto, ó, tá vendo? Tem que andar no caminho, vai depender dos seus caminhos. E segundo o fruto das suas ações. E você tem que ter ações, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Tem que ter ação. O que eu falo sempre aqui? Seja um dizimista, seja um ofertante, obedeça a palavra, aprende com a palavra, aprende com as escrituras que são ensinadas, que é a lei, que eu não chamo isso aqui de Bíblia, é a lei. Aprende com o pastor Simão Santo. Vocês têm que ter ação. Tem que andar no caminho e ter ação. Como é que quer vitória se não tem ação? Tem que ter ação, tem que ter fé. Tem que acreditar, tem que crer, tem que confiar. Tem que aprender com a palavra. Tem que ter ação. O ser humano que não tem ação, ele não é nada. Tem que ter ação. Por que as coisas dão certo para o pastor Simão? Porque eu tenho ação. Eu ando no caminho reto, eu tenho ação. Entendeu? Vocês pedem vitória por causa disso aqui, ó. Que não obedece. Não anda no caminho reto e não tem ação nenhuma.
Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto em Jeremias, capítulo 17, nessa madrugada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continua abençoando somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e os que são dizimistas e ofertantes também, que estão ajudando essa obra sempre. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aprendeu aí, né? Tem que abandonar o pecado. Igual o versículo 1 está falando ali, ó. Tem que abandonar o pecado. Ó, o pecado de Dan está escrito como um ponteiro de ferro, tá vendo? Tem que abandonar isso, ó. Tá vendo? O pecado existe? Existe, é escrito aí. Tem que abandonar já.